Desde a empresa pequena, a startup ou até uma grande corporação precisam sempre em algum momento de um auxílio operacional e principalmente no âmbito da criação ou estratégia ou performance. A gente sabe que é difícil reunir um time interno de especialistas em marketing, publicidade, divulgação, social media, copywriting, etc. Um dos melhores caminhos e decisões que você pode tomar na sua empresa como um gestor é contratar uma agência. E nesse vídeo aqui eu vou te falar quais critérios você deve levar em consideração na hora de contratar a sua agência e como contratar corretamente a sua agência também. Olá, eu sou o Gu Alonge, sou founder da Engaja Tech e hoje nós fazemos parte de um grupo com mais de 4.000 funcionários, diversas empresas, e a gente atende tanto as empresas internas quanto vários outros grupos como o Grupo Pão de Açúcar, Cyrela, Cashme e outras empresas de grande valor de mercado. São mais de 10 anos de experiência atendendo negócios com o digital. E é por isso que eu consigo trazer nesse vídeo diversos fatores que são importantes na hora da contratação da sua agência para você não cometer um erro. Mas antes de falar dos fatores corretos para você contratar uma agência, eu queria te falar o porquê contratar uma agência, né? Como contratar uma agência da forma correta. Muita gente na hora de contratar uma agência, muito empresário, quer delargar toda essa área que é super importante para o seu negócio na mão de um terceiro. Gu, mas se eu estou contratando a agência, ela tem que fazer tudo para mim mesmo. E eu concordo que essa mentalidade é a mais óbvia, porém não é a melhor para você e para o seu negócio. A agência não pode substituir completamente a sua comunicação ou completamente a sua estratégia ou tomar decisões importantes de negócio. E é o que eu vejo muitos empresários e gestores fazendo, colocando na mão da agência decisões importantíssimas de um negócio. Quando a agência, na verdade, ela tem que entrar no seu negócio muito mais como um suporte, como um auxílio, como uma mão de obra a mais para poder trazer inteligência, performance e produção. Agilizar a sua produção, agilizar planos que você tinha, testar novas coisas e não, às vezes, salvar o dia ou fazer milagre, que é inclusive o segundo tópico aqui. As agências, elas não fazem milagre, nenhuma vai fazer. Ela vai auxiliar e otimizar aquilo que geralmente já funciona. Então, se você tem, de repente, um produto, um funil, um mercado que já funciona, essa agência vem para otimizar, para melhorar isso, para fazer você ter mais ganhos e mais resultado, com mais inteligência de mercado. Por isso que é importante você ter essa mentalidade na hora de contratar uma agência, um parceiro. Outra mentalidade importante na hora de contratar uma agência é você contratar a agência para entender também como funciona o mercado, aprender mais de como deve ser feito, de repente, a performance do seu mercado, ou como você deve rodar a Google, encontrar funis interessantes para sua empresa. Então, quando você contrata uma agência, você também está contratando inteligência, está contratando know-how que ela já tem, especialidades que ela já tem para trazer para o seu negócio. Dito isso, vamos para a parte mais importante do vídeo, né? Como então eu decido isso? Tem tanta agência no mercado, como eu escolho a agência correta que vai me atender ali, que vai realmente mudar o meu negócio, que vai me auxiliar? Bom, a coisa mais importante que você tem que analisar quando você vai contratar uma agência é quem ela atende. Então, quem ela já atende hoje? Negócios grandes, grupos grandes, ela atende nichos que são parecidos com os meus? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a agência atende muitos clientes importantes e legais, mas ela não atende nichos específicos ou não tem um know-how específico em um nicho que é o seu nicho, por exemplo. Às vezes, a agência não é especialista em e-commerce, ela é especialista em infoproduto, e isso faz toda a diferença. Então, se você quiser uma agência que, às vezes, ela é especialista em serviço e o seu negócio é e-commerce, não vai dar certo, porque ela não tem especialidade, ela não entende como que um funil de e-commerce funciona, como que uma comunicação de e-commerce deve ser. Então isso tudo vai contar positivamente ou negativamente na hora de você fechar negócio com a sua agência. Você deve levar isso em consideração. Qual nicho ela atende? Ou pelo menos se ela já atendeu alguém daquele nicho. Por exemplo, nossa empresa, a Engaja Tech, nós atendemos diversos nichos diferentes. E a gente tem experiência em vários setores. Mas alguns a gente não tem. E os que a gente não tem, às vezes a gente até recusa o cliente. Fala, olha, a gente expõe para ele, ó, esse nicho aqui a gente
não atendeu. A gente teria que entender o mercado juntos. Você quer isso? Você topa isso? Se não, tudo bem, porque pra gente é importante trazer o resultado. O resultado é o mais importante na hora de fechar algum projeto. Se a gente vai conseguir realmente dar resultado para aquele projeto. Outro critério importante para você levar em consideração na hora de contratar ou não a sua agência ou a agência que você está entrevistando, no caso, é como ela faz a gestão do operacional dela. Porque o que a gente começou a ver muito no mercado é a entrada de muito urgência, né? Então, aquelas empresas que às vezes é uma pessoa só, uma pessoa mais um funcionário, então ela não tem a estrutura necessária para poder te atender e você vai acabar ficando de lado. Então, é importante você entender com essa agência quantos funcionários ela tem na operação, como ela faz a gestão, qual sistema ela utiliza, quantos negócios e quantas empresas ele atende, para você ter uma noção se você vai ficar ali, vai ser realmente atendido ou se você vai ficar meio que de lado ali. Isso é muito importante também, tá? Senão você vai acabar ficando de lado mesmo no negócio, porque ela atende muita gente, não vai conseguir te dar atenção. Outro dado importante que você tem que analisar são os resultados que essa agência já deu para outros clientes. Então, além de quais clientes ela atende, qual resultado mensurável essa agência já trouxe para outros clientes. Então, quais números, quais prêmios, em quantidade em vendas, se ela puder abrir para você, de quanto ela já conseguiu trazer em resultado, em vendas, em leads, em custos para esses outros negócios, principalmente negócios, como eu falei, parecidos com o seu nicho. Não caia no erro também na hora de escolher, que aí é um critério, que é o próximo e último critério, que é a questão do preço. Não caia no erro de buscar a agência mais em conta, a agência mais barata. E eu sou suspeito de falar isso porque eu tenho uma agência, mas o barato realmente em relação à agência sai caro, porque se você contratar uma empresa que vai ser a mais barata, ela não vai ter o know-how às vezes para te atender, ela não vai ter aquela experiência necessária e vai fazer você só queimar dinheiro ali e vai sair muito mais caro do que se você contratasse realmente um especialista, uma agência que fosse focada naquele nicho ou que já tivesse um grande know-how, que tivesse resultado para te mostrar. A diferença é muito grande. Então é importante você investir sim. Às vezes R$1.000 a mais você consegue contratar uma agência superior que vai te dar muito mais resultado. Então é muito importante e é muito bom você contratar uma agência, principalmente quando você quer testar novos produtos, novos funis, quando você quer entrar no mercado ou até mesmo para poder te auxiliar, te dar mais braço, te dar mais operacional. Então a agência pode te ajudar sim, desde que você siga os passos desse vídeo. Contrate com a mentalidade correta e com os critérios corretos. Assim você vai escolher uma boa agência. E se você quer ter uma agência que já tem 10 anos de mercado, já tem todo um histórico, já atende grandes grupos, como eu falei, tem toda uma estrutura enorme aqui que eu tô olhando aqui, por exemplo, de um escritório físico que você possa visitar, vai te dar realmente atenção, que tem um formato mais quase que uma boutique a cada cliente, é uma coisa muito especializada, com quase 10 pessoas no grupo te atendendo. Se você quer esse nível de atenção, entre em contato com a gente, eu vou deixar sempre o link do nosso site aqui embaixo para você se cadastrar e marcar uma call com o nosso consultor. A nossa call, ela é uma call onde o consultor realmente vai olhar o seu mercado, vai entender o que você precisa, vai fazer uma análise e vai entender se faz sentido para você contratar a gente ou não, tá? A gente sempre vai trazer essa visão para o seu negócio. E além disso, eu peço que você se inscreva nesse canal, porque a gente vai ter vídeo aqui todo dia falando sobre assuntos de marketing digital, orientações para empresários e muito mais. E a gente se vê no próximo vídeo.